Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor para todos, para todas. Você já cumprimentou teu irmão? Dá uma olhada para ele aí, ó, né? Sorria com seus olhos, né? Se você puder estender as mãos assim, ó, dá aquele soquinho. Paz do Senhor, amado, paz do Senhor, amada do Senhor. Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você veio a este culto de celebração, esse culto da virada. Aleluia, glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amados, podeis assentar. Podeis assentar. Antes de nós passarmos aqui a pregação da palavra, nós queremos primeiramente entregar nessa noite 2 certificados de conclusão, né, da leitura da Bíblia esse ano. 2 pessoas deram nome, que leram a Bíblia, né? Leram a Bíblia toda esse ano. Teve mais alguém? Se tiver mais alguém, temos aqui ainda certificado sem nome. Mas o seu está aqui. Eu até mandei uma mensagem para ti, para ver se me dava o seu nome completo. Mas aí o Osmar me passou o seu nome completo. Pois bem, então nós vamos chamar aqui essas 2 pessoas para que a gente possa entregar os certificados de conclusão de leitura, né, de toda a Bíblia no ano de 2021. Amém? Quero chamar aqui a irmã Maria Mota, Maria Senhora Mota de Souza, está lá atrás. Aleluia. E aqui na frente outra Maria, a Maria Cléia de Souza. Amém? Venham as 2 aqui à frente em nome de Jesus. Rapidamente nós vamos aqui entregar os certificados para estas 2 irmãs abençoadas, 2 Marias, é isso mesmo, 2 Marias. Glória a Deus. Olha, o ano terminou, você perdeu a oportunidade em 2021 de ler toda a Bíblia, mas olha como que Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, está nos dando mais um novo ano, um outro ano, para que a gente possa aí, né, ser desafiado a ler a Bíblia toda em um ano. É fácil. Em todas as Bíblias, no final aí tem um programa de leitura anual, onde você lê. Se você ler 3 capítulos todos os dias, e no domingo você lê 5 capítulos, no final do ano você leu toda a Bíblia. 3 capítulos por dia e 5 capítulos no domingo. No final do ano você leu toda a Bíblia. Amém? Então vamos entregar aqui para a dona Maria Senhora Mota de Souza. Glória a Deus, aleluia. E aqui a dona Maria Cléia de Souza. 2 Marias, amém. Pode tirar foto. Ficar aqui perto. Glória a Deus. Mais uma ali, ó. Vamos aplaudir essas irmãs, amém? Glória a Deus, parabéns. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Oh, glória. Fala isso aqui. Fala que o pastor, que eu não tinha costume de ficar lendo a Bíblia todo dia. Aí depois eu comecei a ler a Bíblia em um ano, não sei ficar um dia sem ler a Bíblia. Terminei, mas continuo, em nome de Jesus. Deus abençoe, querida. Amém. Glória a Deus. Também nós vamos aqui rapidamente, antes da palavra, eu quero chamar aqui na frente a nossa liderança, os nossos líderes e a diretoria da igreja, para que nós possamos aqui fazer um agradecimento e também orar, né, por essa liderança. Não houve nenhuma alteração, continua as mesmas pessoas, mas eu quero nessa noite aqui apresentá-los para que nós possamos orar por eles e também fazer um agradecimento, amém? Quero chamar aqui, começando com a diretoria. O irmão Carlos, ele está viajando, né? Irmão Carlos, o tesoureiro. A irmã Raimunda, também tesoureira, primeira tesoureira. A irmã Regina, que está também viajando, está em Porto Velho. E o irmão João, que é o 2º secretário. Quero convidá-los aqui, então. Esses são membros da diretoria da igreja.
e eu, o diretor, pastor Gilson. Quero chamar também aqui os líderes de ministérios e grupos, né? Vamos começar pelos casais. Já está aqui a Gardênia, por favor, Gardênia. Irmão César lá atrás, esposo dela, por favor, vem aqui à frente, César. Então esse casal, juntamente com Carlos e Diana, são líderes do Ministério de Casais. Também temos o irmão Raildo e a Ângela, que é do Ministério da Introdução. E agora em 2022 vamos reativar, vamos recomeçar o nosso trabalho ali na recepção, na introdução. Raildo e Ângela também não estão presentes. Temos também o Ministério Plenitude, né? Com a irmã Shirley. A irmã Shirley também não está presente nesta noite, mas ela é a líder do Ministério Plenitude. Temos na mão estendida a irmã Cleia. Mão estendida não, mãos que doam, a irmã Cleia. E também aproveitando a irmã Cleia, a Cleia é vice-líder do Ministério de Intercessão da igreja, juntamente com a irmã Jacira. Irmã Jacira também está viajando. Está todo mundo viajando, né? Aproveitou o final do ano para todo mundo viajar. A Jacira e a Cleia, tanto o Ministério Mãos que Doam, como também o Ministério de Intercessão. Também nós temos da Escola Bíblica Dominical a irmã Terezinha. Pedi a irmã Terezinha que vem aqui também. Irmã Terezinha é a nossa coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Como é que estamos com as crianças, Sulamita? Não temos ainda liderança, né? Pois bem, faltou alguém? Eu esqueci o nome de alguém que esteja aqui, que é de alguma liderança? Não, né? Muito bem, então aqui estão essas... Oi? A Sulamita, está chamando a Sulamita, mas ela está me auxiliando. Ela, na verdade, ela é pau para toda obra, né? Também sim, estão me lembrando que ela é da Ministério das Mulheres, Ministério das Mulheres face a face com Deus. Amados, então nós vamos, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, agradecimento a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, e os que não estão também, estão viajando, né? Estão aí de férias, descansando, e que Deus possa abençoar cada um. Quero aqui deixar a minha palavra de agradecimento a vocês, e quero contar com vocês no próximo ano de 2022, em nome de Jesus, amém? Sulamita, por favor, nós temos aqui uns mimos, queremos entregar uns mimos para os nossos líderes nesta noite, em nome de Jesus. Pois bem, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Vamos orar pela vida desses nossos amados irmãos, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos pedir que Deus continue abençoando, fortalecendo a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta noite agradecer-te, ó Deus, pela vida desses teus servos, que tu, ó Deus amado, ó Pai, tem levantado, ó Deus, na tua obra, para realizá-la. E nesta noite nós queremos, como igreja, Senhor, abençoar cada um, Deus amado, desses irmãos e irmãs que estão aqui no altar, assim como também aqueles que não vieram, que não estão aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando sobre cada um, ó Pai, a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, ó Deus, sustentando cada um deles, ó Pai, estendendo a tua bênção também, Pai, aos seus familiares. Assim nós oramos e como igreja nós os abençoamos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por cada um deles nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palma, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós vamos ainda cantar mais um louvor, né? Antes da palavra, no nome de Jesus. Vamos adorar nosso Deus com mais um hino. Glória a Deus, aleluia. Amados,
Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Êxodo 14, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10. Amém? Vamos aí fazer a leitura. Diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratasses assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos ler todos o versículo 15, amém? Numa só voz. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Senhor, nós queremos agradecer-te pela tua palavra. Pedimos ao teu Santo Espírito que fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, podem sentar. Por que nós estamos nessa noite aqui meditando nesse texto de Êxodo capítulo 14, principalmente o versículo de número 15, que é o tema do ano que está para começar, o ano de 2022. O ano de 2022 será o ano de marcharmos rumo às promessas de Deus. 2022 será o ano de marcharmos rumo às promessas de Deus. Amém? Você crê que Deus tem promessa para ti? Deus tem promessas para cada um de nós, mas nós precisamos caminhar em direção a elas, marchar em direção a elas, como aqui Deus havia dito para Israel, seu povo. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem, caminhe, ande, não pare, não estacione, pelo contrário, caminhe, avance, né? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante do mar vermelho, marche. É verdade que na nossa vida, muitas vezes nós pensamos em desistir, pensamos em voltar atrás, pensamos em abandonar tudo. Talvez esse ano de 2021, você viveu, você experimentou momentos assim, onde você achou que não daria mais, que era o seu fim, que estava tudo acabado. E você talvez pensou em algum momento em desistir. Mas Deus, Ele, nesses momentos difíceis da nossa vida, Ele, Deus, manda que nós marchemos, que nós possamos ir adiante, que nós não venhamos parar, porque esta é a tendência natural do ser humano diante das dificuldades, diante das adversidades, diante dos obstáculos. E quando nós lemos esse texto aqui, percebemos isso. O povo de Israel estava ali, quando saíram do Egito, estavam caminhando para o deserto,
rumo à terra prometida. Mas quando chegam ali diante do Mar Vermelho, encontram então esse obstáculo. Mas não para aí, porque o texto vai nos dizer que Faraó estava vindo ao encontro desse povo para novamente escravizá-los. Então à frente tinha o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com seus soldados, com seus cavalos, com todo o seu armamento, e o povo estava ali no meio de tudo isso. Moisés estava ali no meio de toda essa situação, guiando uma multidão de pessoas. E estas pessoas, elas se encontravam naquele momento apavoradas, amedrontadas, elas se encontravam naquele momento com os nervos à flor da pele, prevendo a sua própria destruição. Por isso, no versículo de número 10 a 12, o povo murmurar, o povo quando teve medo, o povo quando levantou os olhos e viram os egípcios que estavam chegando, que estavam se aproximando, o texto fala que eles temeram e eles começaram a clamar, começaram a orar, mas ao mesmo tempo que começaram a orar, eles começaram também a murmurar, a reclamar, exatamente por causa da situação, por causa da circunstância. Às vezes nós nos encontramos assim também, um misto de oração e reclamação. Bate o desespero, bate a angústia. Mas é interessante que diante de todo esse quadro caótico, o texto no versículo 15, nós vemos Deus dando a Moisés e ao povo uma ordem. Que do ponto de vista humano, quando você olha e quando você começa a ver, a enxergar ou imaginar o quadro daquele povo e a ordem de Deus, dize aos filhos de Israel que marchem, isto parece loucura. Como que Deus nos manda marchar? Marchar para onde? Olha o tamanho do mar, o Mar Vermelho, era um mar enorme. O mar diante de nós, para onde que nós vamos ir? Para onde nós vamos marchar? E o próprio Moisés, diante desta ordem de Deus, parece que ele não entendeu muito bem, porque Deus precisou, mais adiante no versículo 16, falar de maneira específica acerca da sua ação. Moisés estava ali paralisado diante daquele quadro, os soldados vindo, o mar à frente e Deus mandando marche. E aí Deus no versículo 16, ele vai detalhar a sua instrução para Moisés, quando ele diz assim: erga a sua vara, estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ou seja, eu vou fazer algo sobrenatural, Moisés. Quando eu mando você marchar, quando eu digo para você, vai adiante, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante daquilo que para nós parece algo improvável, como que eu vou entrar mar adentro? Eu vou morrer, eu vou me afogar. Era o pensamento de Moisés e do povo. Mas Deus aqui dá para ele uma orientação específica. Ele tinha na mão, ou ele tinha na sua própria vida, dado por Deus, um poder. O poder não era dele, o poder era de Deus. Assim como também, queridos, Deus, ele tem colocado em nós, nas nossas vidas, um poder. Nós temos um poder da parte de Deus para vencer, para romper com barreira, romper com obstáculo. A força que temos não é nossa, a força é de Deus. Deus havia orientado Moisés: Moisés, esse cajado que você tem nas tuas mãos, você fará maravilhas diante de Faraó e do meu povo. E Moisés parece que no primeiro momento ele se esqueceu desta vara, desse cajado, e a orientação de Deus era que ele, como liderança, como líder, estendesse a sua mão sobre o mar.
E diz o texto aí, que as águas iriam se dividir para que o povo de Israel atravessasse o mar em terra seca. Que interessante isto, né? Que interessante o texto nos mostrar esta verdade de Deus para cada um de nós. Que nós, na verdade, já sabemos. Nós conhecemos o poder de Deus. Sim ou não? Quantos aqui já experimentaram o poder de Deus na sua vida? Nós todos já experimentamos o poder de Deus na nossa vida. E é esse poder que caminha conosco. É esse poder que está em nós. É esse poder dado da parte de Deus a cada um de nós. Que nos capacitará e tornará possível, queridos, igreja do Senhor, que nós marchemos, que nós caminhemos, que nós adentremos por esse ano de 2022 e caminhemos durante todo esse ano, que marchemos durante todo esse ano. Talvez você diga assim, pastor, o que nos espera em 2022? Eu não sei te dizer, mas eu sei que Deus ele tem promessas para nós. Deus tem promessa para a minha vida enquanto pastor. Deus tem promessa para você enquanto ovelha. Deus tem promessa para esta igreja. E esse Deus que nos promete, Ele há de cumprir, Ele há de fazer como naquele dia. Algo impossível, improvável de acontecer, aconteceu. E na verdade tudo o que aconteceu era plano de Deus, era propósito de Deus. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, para que Faraó mudasse de ideia. Lembra que se você ler um pouco antes, depois da última praga, a morte dos primogênitos, Faraó permitiu que o povo fosse embora. O povo no primeiro momento não estava fugindo, não. Faraó havia liberado o povo para que eles fossem embora, todos eles. Mas de repente Deus muda o coração de Faraó. Foi Deus que mudou o coração de Faraó, porque Deus queria ser glorificado. Deus queria ali mostrar para todo o Egito o seu poder e também para o seu povo, porque o texto termina no versículo 31 do capítulo 14, dizendo assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus, ele se manifestou, Ele manifestou o seu poder naquele dia, para que aquele povo soubesse o Deus a quem eles serviam, e para que também os egípcios e os povos que Israel iria mais adiante combater, guerrear. Quando Israel chegou em Canaã, Canaã já conhecia esse Deus. Dado a história que foi contado a eles do que havia acontecido com os egípcios, com a morte de Faraó e todo o seu exército. Então Deus tinha um propósito em tudo isso. E Deus, na verdade, assim como ali, também hoje, Deus ele tem nos ensinado. Ele tem dito para nós o que eu estou dizendo nessa noite, e o que é tema do ano de 2022, é algo que nós já sabemos. Essa ordem que Deus está dando para Moisés aqui, Deus tem nos dado todos os dias. Todos os dias, quando você levanta, Ele diz, olha, caminhe, marche, ande, não pare, continue. Mas nesse ano de 2022, o Senhor está nos mandando marchar. E marchar significa caminhar, prosseguir, avançar, progredir. Nós, nesse ano de 2022, devemos marchar sobre as instruções de Deus, marchar dirigidos por Deus, marchar sendo resguardados por Deus.
marchar tendo o Senhor como a nossa bandeira. Jeová Nissi. Deus, nesses dias, ou nesse novo ano, Ele está nos mandando marchar. Veja que quando Ele diz marchar, Ele não está dizendo lute, mas sim Ele está dizendo marche. E por que não lutar e sim marchar? Porque a peleja não é minha, a peleja não é sua. A peleja é de Deus. É Ele, Deus, que irá pelejar por você. Como Ele disse aqui para Moisés, olha, Moisés falou assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. No versículo ainda 25, está escrito assim: emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Marchar é com cada um de nós. Lutar ou pelejar é com Deus. É Deus que lutará em nosso favor. É Ele que estará indo à nossa frente. A cada um de nós cabe, neste ano de 2022, descansarmos em Deus. Descansarmos das preocupações, das ansiedades, da inquietação do nosso coração. Até porque ficamos pensando o que irá nos acontecer em 2022. 2021 foi um ano difícil. 2020 pior ainda. Em 2022, às vezes o nosso coração já se enche de temor, de ansiedade, de preocupação. Mas nós não temos que nos preocupar, porque temos um Deus que peleja por nós. Um Deus que está conosco. Um Deus que vai à nossa frente, mas ao mesmo tempo que vai à nossa frente, Ele se coloca na nossa retaguarda. Ele está na frente e Ele está atrás. Ele está em todo lugar, Ele está ao nosso redor. Né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. Então Deus está ao nosso redor. Então nós não temos, queridos, que nos preocupar. Precisamos apenas obedecer por fé a ordem que Ele nos dá, de prosseguir, de avançar, de não parar, de não querer como o povo de Israel estava aqui dizendo para Moisés. Eles queriam voltar para trás, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar à velha vida. E quantas pessoas não fizeram isso nesse ano de 2021? Quantas pessoas desistiram de lutar? Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Mas Deus nessa noite está dizendo para nós que nós precisamos sim descansarmos das preocupações e obedecer por fé a sua ordem e prosseguir avante, prosseguir avançando. E por que nós devemos marchar, queridos? Primeiro, porque Deus não nos chamou para o fracasso. Você não é um fracassado. O verdadeiro fracasso não consiste em você em tentar e não conseguir. Eu tentei e não consegui, então eu sou fracassado. Não. O verdadeiro fracasso está em que você nem sequer tentou. Ou você desistiu de continuar tentando. Aí está o fracasso. O fracasso não está em eu tentar e não conseguir.
Na verdade, numa batalha, numa guerra, a guerra ela é feita de batalhas. Há batalhas que às vezes na guerra nós iremos perder, mas nós não iremos perder a batalha. Então nós não podemos, você não pode, diante das dificuldades, dos revés na vida, desistir. O fracasso, quando nós nos sentimos fracassados, o fracasso nos leva, muitas vezes, a ficarmos prostrados no chão, a não querer nos levantar e seguir em frente. Mas a ordem de Deus para nós é que nós devemos marchar. E uma vez que Ele nos manda marchar, Ele nos garante a vitória quando Ele diz, lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, que está escrito assim: por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E diz ainda Romanos 8,37, que nós conhecemos muito bem: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que todas estas coisas, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo da morte, na enfermidade, em todas estas coisas que às vezes sofremos na nossa vida, Paulo está dizendo, mesmo assim, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Deus. E por nos amar, Deus nos faz, Deus tem nos feito quando nós confiamos nele, quando nós obedecemos a sua voz. Ele, Deus, nos faz mais do que vencedores. Então nós temos que marchar porque não somos fracassados. É os fracassados que se prostram, que desistem, que abandonam a guerra, a batalha. Nós não somos. Deus não nos chamou para o fracasso, mas Deus nos chamou para a vitória. Amém? Devemos marchar também porque Deus é maior que os obstáculos e as dificuldades da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso. Ter Deus querido na nossa vida não significa que você não terá luta, não terá dificuldade, não terá problemas, que os problemas irão desaparecer quando Deus está na sua vida. Não. Significa, ter Deus na nossa vida significa que Deus estará presente e Ele nos ajudará a transpor cada uma das dificuldades. Ele nos ajudará quando estivermos diante de um mar vermelho. Ele nos ajudará a atravessar esse mar vermelho a pé enxuto. O texto fala que eles atravessaram aquele mar a pé enxuto. Ter Deus na nossa vida nos leva a isso. Nos leva a encarar o problema e vencer o problema. Não fugir. Não desistir, não desanimar. Amém? O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Isso significa que ninguém está à altura do poder de Deus. Ele é o onipotente, aquele que tem todo o poder. Por isso que o salmista, no Salmo 91, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente, o quê? Descansará. E esse mesmo salmista, ele vai dizer lá no versículo 5, abra a tua Bíblia rapidamente, Salmo 91, o versículo 5, ele fala assim, olha, porque esta pessoa está habitando no esconderijo do Altíssimo, do Onipotente, ele não se assustará do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, verso 6, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não será
atingido. Este é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. E com isso, então, amados, podemos crer que não importa as dificuldades que iremos enfrentar em 2022. Você acha que não haverá dificuldade em 2022? Vai haver dificuldade. Mas a palavra de Deus nessa noite para nós é que não importa as dificuldades que você, que eu, que nós como igreja venhamos a enfrentar nesse novo ano que está para iniciar. O que nós precisamos é não nos esquecer que o nosso Deus, Ele é maior e Ele é mais forte de qualquer coisa que teremos que enfrentar. O povo naquele dia se esqueceram disso. É por isso que eles tiveram medo, quiseram voltar para trás. Às vezes nós nos encontramos assim também. E é por isso que a palavra de Deus veio naquele dia dizendo ao povo: marche, né? Marche, porque eu, o Senhor, estarei marchando com vocês. Eu não irei desampará-los. Eu não vou permitir que vocês sejam entregues à própria sorte, não. Eu vou estar com vocês. Hebreus capítulo 13, o versículo 5, a parte B, está escrito assim: porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor, quando nos manda marchar, Ele nos assegura a sua presença. Ele nos assegura que estará conosco todos os dias. Não apenas em 2022, mas em 2023, 2024, até a consumação do século. E quando Deus marcha conosco, para terminar, o verso 19 diz para nós, do texto de Êxodo 14, versículo 19. Êxodo 14, versículo 19, diz que o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Revelando o quê? Que Deus, quando Ele está conosco, Ele toma a nossa retaguarda. E o que é a retaguarda? A retaguarda é aquele ponto dentro de uma batalha mais vulnerável. Aquele filme de época, né? A gente assiste aquele filme de época. Tinha aquele exército, né? Pessoas mais experimentadas, soldados mais experimentados, guerreiros, que ficavam à frente do exército. E atrás desses guerreiros experimentados, né? Ficava a retaguarda. No caso, à frente a vanguarda e atrás a retaguarda. E era exatamente na retaguarda que ficavam os soldados mais frágeis, né, com armas mais leves. Os da frente ficavam com armas pesadas, mas os de trás eram armas mais leves. E ali também, quando saía um povo, né, para a guerra, vinha com eles os velhos, as mulheres e as crianças. E era exatamente nesse local, na retaguarda, que eles ficavam. Então era a parte mais vulnerável do exército. E era aquela que o inimigo buscava atacar, a retaguarda. E o texto vai dizer para nós aqui que o anjo de Deus que estava diante, nesse momento aqui ele passa para trás, para ser a retaguarda do povo de Israel.
Porque era exatamente atrás que vinha, à frente estava o mar vermelho, mas atrás estava vindo o faraó com seus soldados. E Deus que estava à frente com o anjo e a nuvem passa para trás. Para poder ali então guardar o povo de Israel. E Deus é assim, Deus é aquele que vai à nossa frente, mas Ele é aquele também que nos protege. Ele faz, na verdade, um paredão de proteção, né? Deus se coloca entre nós e o inimigo, para que o inimigo não nos toque, para que o inimigo não nos atinja, não nos alcance. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, né? Está escrito lá: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Exatamente porque estamos protegidos por Deus. E o diabo não pode nos tocar. Ele só nos toca quando nós damos legalidade. Quando nós abrimos na nossa vida brechas. Quando há brecha na minha vida, na sua vida, por causa do pecado, da desobediência, o diabo então ele entra naquela brecha e nos ataca, nos alcança. Mas se todas as brechas estiverem fechadas, se nós estivermos vigiando, estivermos em oração, buscando a Deus, em comunhão com Deus, o diabo ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. É segurança que nós temos, né? E é interessante que Deus, transformou naquele dia uma situação sem solução, né? Ele transformou aquela situação em bênção para o povo. No versículo 22, diz que quando Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez-se retirar o mar, e se tornou então terra seca, e as águas foram divididas. Imagine a cena. As águas foram retiradas do meio, fizeram como que dois paredões, e ficou um caminho em terra seca, onde o povo pôde passar, onde o povo então pôde caminhar, pôde andar, pôde então marchar, atravessar aquele mar vermelho, até o outro lado. É o que Deus, querido, em nome de Jesus, fará na minha vida e na sua vida em 2022. Ele vai abrir um caminho. Ele vai afastar, tirar, retirar, mover todas as dificuldades, todos os impedimentos da nossa vida, para que eu e você, em obediência à sua palavra, possamos caminhar, possamos ir adiante. Muitas coisas desse ano impediram pessoas de marchar, mas em 2022, se nós obedecermos esta orientação de Deus para nós, para mim, para você, para a igreja, se nós formos ousados e obedientes, e não permitir que as dificuldades, que as lutas nos travem, nos prendam, nos amarrem, nos impeçam de caminhar, nós iremos vencer, nós iremos marchar, e nós iremos, em nome de Jesus, conquistar para a glória e para o louvor e para a honra do nosso Deus. Amém? Você crê desta forma? Você crê? Crê comigo? Amém? Amém? Então esse ano, amado, será de grandes conquistas
e realizações para cada um de nós. Como servos de Deus e como igreja do Senhor, Deus está nos dando uma nova oportunidade para que nós possamos nos levantar, possamos ficar de pé e que possamos caminhar na direção daquilo que Ele, Deus, tem para cada um de nós. Promessas. E a ordem de Deus para você, para mim e para a igreja em 2022 é marchar. E se Deus deu a ordem para que nós marchemos, então nós devemos marchar, para que nós então possamos alcançar a vitória que Ele tem para nós. E esta vitória, creia, acredite, ela é certa, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar então, vamos ficar de pé nesse momento, vamos fechar nossos olhos nesta noite e vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar para o nosso Deus nessa noite, aí onde você está. Daqui a pouco nós vamos entrar em 2022, mas antes de você fazer a oração, agradecendo a Deus pelo ano, agradecendo a Deus pelo novo ano que começa, agradecendo a Deus pelo ano que passou e pelo ano que começa, eu gostaria que você nesse momento orasse a Deus, e você apresentasse ao Senhor agora a tua vida, e que nesse culto, esse último culto do ano de 2021, 31 de dezembro de 2021, que você assuma um compromisso com Deus. Fecha seus olhos agora. Você assuma nesta noite um compromisso com Deus, de não desistir, querido, de não desanimar, de não se abater. Que você nessa noite assuma com Deus um compromisso de obedecer a sua ordem. Ele como nosso general, e nós como soldados do seu exército, nessa noite temos de Deus uma ordem, temos um mandamento, temos uma ordenança de Deus para cada um de nós. Que no ano de 2022, nós possamos nos levantar e caminhar, melhor dizendo, marchar em direção àquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Marchar em direção àquilo que Deus, a sua palavra, tem nos prometido que irá fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Deus quer fazer grandes coisas, mas nós como igreja do Senhor, como povo de Deus, precisamos obedecer a sua voz. O povo naquele dia obedeceu a voz de Deus, Moisés obedeceu a voz de Deus, e ele com o povo marchou, e o mar se abriu, o mar irá se abrir em 2022 para cada um de nós, se nós ousarmos obedecer ao Senhor. Então assuma com Deus nesta noite esse compromisso. Diga para Deus: Senhor, olha, 2020, 2021 foram anos difíceis na minha vida. Houve um momento, Senhor, que eu desisti, houve um momento que eu me prostrei, houve um momento, Senhor, que eu pensei que não teria mais jeito, que eu iria morrer, que eu seria destruído, que eu seria dizimado. Mas eu estou aqui nesta noite, findando o ano. Estou aqui nessa noite de pé, diante da tua presença, Senhor. E eu quero, Pai amado, permanecer de pé. Eu quero permanecer, Pai, nesse novo ano, Senhor, buscando a tua face, buscando a tua presença, orando, congregando, trabalhando para o Senhor, realizando a tua obra, fazendo aquilo que tu, ó Deus, me mandar, ordenar que eu faça. Senhor, eu quero neste novo ano te obedecer,
Eu quero ser, Pai, um servo, verdadeiramente um servo. Consagra a tua vida nessa noite. Antes de você participar desta ceia, antes de você comer do pão, beber do cálice nesta noite, prepara teu coração, querido. O que Deus tem para você, o que Deus tem para cada um de nós nesse novo ano é grande, é maravilhoso. Pastor, mas as dificuldades, pastor, e as lutas que eu terei, verdade. Mas a Bíblia, Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo. E tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como eu venci, vocês também irão vencer. Porque eu tenho feito cada um de vocês vencedores. Nós não somos fracassados. Mesmo que às vezes nos sintamos assim, mesmo que às vezes nos sintamos pequenos diante das provações, das tribulações, mas nós temos um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que é onipotente, um Deus que habita dentro de cada um de nós. E a palavra de Deus diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, a igreja que Ele comprou com seu precioso sangue. Nós somos a menina nos olhos de Deus. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Acredite, Deus tem um compromisso com cada um de nós. Deus tinha um compromisso com aquele povo de conduzi-los pelo deserto e introduzi-los na terra prometida. Assim como Israel, Deus também tem um compromisso com a sua igreja, com o seu povo. Então que nessa noite você possa se entregar, você possa se dedicar ao Senhor, e que você aceite esse desafio de Deus para a tua vida nesse novo ano. E sempre marchar, sempre marchar, marchar em direção àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como povo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa noite louvar o Teu nome pela Tua palavra, ó Deus, por esse tema desafiador para 2022. O ano de marchar rumo em direção às promessas de Deus. Pai, ajuda-nos, dê-nos força, renova cada coração aqui nesta noite, assim como aqueles que não estão aqui, Pai amado. Que todo o Teu povo, toda a Tua igreja, Senhor, assuma o compromisso de viver em obediência, em submissão, em dependência, ó Deus, e em comunhão com o Senhor, com a Tua palavra, Senhor Deus, nesse ano. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a Ti as nossas vidas, pedimos a Tua bênção nesta noite e Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos passar a celebração da Santa Ceia. Nós vamos tomar essa ceia nesta noite com o nosso coração grato, né? Nosso coração grato, grato por estarmos aqui. Quantas pessoas já não estão mais aqui? Quantas pessoas se foram desse ano, né? Quantas vidas se perderam? Mas você sobreviveu. Você é um sobrevivente. Você é um soldado. Amém? E nós estamos aqui nessa noite para participar dessa última ceia do ano de 2021. Então nós vamos orar agora neste momento, consagrar os elementos. Quero convidar aqui nessa noite, em nome de Jesus, a irmã Raimunda, para
para nos ajudar a servir a ceia do Senhor. E também eu vou chamar o irmão Aislan. Por favor, irmão Aislan. Nós somos poucos nessa noite, então apenas 2 dá para ajudar a servir. Vamos então orar, vamos consagrar a Deus. Os nossos irmãos diáconos, né, estão viajando. Oremos pela vida do irmão Alonso, né? Irmã Socorro. O irmão Alonso também não está presente nessa noite, Deus sabe. Vamos orar pedindo que Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, queremos consagrar a Ti nesta noite, ó Pai, as nossas vidas. Agradecidos, ó Deus, por esse momento, por esta ceia. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para as nossas vidas. Consagramos a Ti os elementos que estão postos à mesa. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o pão que representa, Deus, o corpo de Jesus partido na cruz por nós. Pedimos também a Tua bênção, ó Deus, para o suco de uva que representa o sangue de Jesus, que foi vertido ali naquela cruz. Sangue esse que nos purifica de todos os nossos pecados. Que esses elementos, ao serem, ó Deus, Pai, ingeridos por nós, traga, ó Deus, força, traga-nos, ó Deus, ânimo, traga-nos, ó Deus, a Tua bênção nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém. Pão, pega o cálice, coloque diante de você nesse momento. Faça mais uma vez a sua oração de agradecimento por Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos dar vida em abundância. Nós estamos aqui nessa noite, nesse último culto do ano de 2021, para celebrar esta ceia que nos lembra que através da morte de Jesus Cristo na cruz, Ele nos tornou, Ele nos fez vencedores. Você é um vencedor porque Jesus venceu por você na cruz. Então agradeça ao Senhor agora, neste momento. Agradeça a Deus. Agradeça pelo sacrifício de Jesus realizado por você na cruz do Calvário. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pela vida que temos. Obrigado pela vida que nessa noite estamos aqui celebrando. Estamos celebrando a vida. Ó Deus, estamos celebrando, ó Pai, mais um ano. Ó Deus, que está terminando, que está findando. Mais um ano que começa, mais um ano que daqui a pouco, ó Deus, iremos, ó Pai querido, abraçar, iremos adentrar, na certeza, Deus, que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor peleja por nós, de que o Senhor nos levará, Pai querido, a conquistas, a vitórias, a realizações, ó Pai, neste novo ano. Recebe nesta noite a gratidão do nosso coração, e que este pão, que este cálice seja para nós, Pai, renovo, seja para nós renovação espiritual, ó Pai, renovo, ó Deus amado, na nossa vida de comunhão com o Senhor, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graça, Ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, coma primeiramente o pão.
Continua a palavra de Deus dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, beba agora o cálice, glorificando o seu nome. Aleluia. Glória a Deus.